Viva, boa noite, espero-vos bem. Vamos então entrando para a live de hoje. A força do perdão para viver melhor. Ok, vamos entrando que eu vou, entretanto, convidar a minha querida Dulce Ferraz. Ok. Dou-vos as boas-vindas. Uma boa noite. Boa tarde no Brasil. Ok. Deixem-me só. Ok, encontrar aqui a nossa Dulce. Boa noite. Ok. Ok. Já convidei a nossa Dulce e agora vamos aguardar. Dou-vos as boas-vindas. É uma honra estar aqui convosco para falarmos deste tema que é tão pertinente e tão importante na nossa vida. A minha convidada, a Dulce. Ok. Deixem-me só ver aqui, desculpa. Ok. Exatamente. A minha convidada, Dulce Ferraz, professora, trabalha na consciência como terapeuta há 30 anos, é escritora também, uma grande mulher, tive a oportunidade de conhecer há uns anos. Ok. Deixa-me só ver aqui. Ok. Dulce, vou tentar enviar de novo o convite. Ai, não. Já está aí, Dulce? Olá, Ei, minha querida, boa noite. boa Tudo bom noite. estarmos juntos, com tanta Pois gente é, linda aqui a acompanhar-nos. Bem-vinda, pois minha querida. é. Eu que agradeço. Tão bom, Saudade. tão bom. Muitas saudades mesmo. Estarmos assim em presença, dar aquele abraço grande. Olha, gratidão imensa Isso. por ter aceito o meu convite, Dulce. É uma honra enorme estar aqui com uma alma tão linda e com todas as almas lindas que nos estão a acompanhar. Então hoje trazemos Sim, este tema, a força do perdão, não é? Para viver melhor, que é tão importante na nossa vida. E eu, Dulce, acho que devíamos começar por falar no auto-perdão, não é? sim, Acho sim, acho que é importante sim, começarmos por nós próprios sim, e depois partimos para os outros, não é? sim. Está sempre. A questão aí, Santiago, que eu vejo aí, a- do alto perdão, né, é como a gente se julga, Exato. né? O medo, entramos no medo, né? E na culpa também, não é? E na culpa, exatamente. E é mais fácil eu projetar isso para fora, sobre pessoas, do que olhar, né, Exatamente. para mim mesma e enxergar, né, aquilo que eu tenho medo, a minha sombra, né? Então fica mais fácil eu jogar e acusar, Exato. né, Apontar o o dedo. externo, apontar o dedo, apontar o dedo. Eu vejo que o perdão aí é basicamente a questão, fala muito do julgamento, Exato. né? Mas o julgamento
que eu não quero fazer, né, comigo mesmo. Exato, exato. Ou que eu deveria, para poder ter o perdão, né, eu deveria estar fazendo em relação a mim mesmo, né, e não projetar no outro, porque isso é basicamente medo, pelo menos como eu enxergo, né, eu projeto medo Exato. e É, é ponho um muito, escudo, né? exato. É muito importante nós termos esta humildade, não é? Enquanto seres humanos, de olharmos para nós. Porque eu digo muitas vezes, nós caminhamos com uma mochila às costas. Todos nós. Essa mochila pode vir mais pesada ou mais leve, não é? E quando nós vimos com culpas, com autossabotagem, autojulgamento também de nós próprios, então vimos com uma mochila cheia de pedras. Então é importante que façamos sempre. Eu posso dar aqui um exemplo muito simples. Por exemplo, uma pessoa que foi, na sua infância, foi mordida por um cão, não é? Ela pode passar perto de um cão meigo e o cão fazer algum movimento que a assuste e ela pode dar um pontapé, pode pontapear o cão. Por exemplo, depois a Sim, seguir vem a culpa e vem o peso. Ok? Eu dei este exemplo muito simples. O que é que a pessoa tem de fazer? É perceber que gatilho interno é que tem que despoltou esta reação. Neste caso, está identificado, não é? A pessoa tem medo de cães. Mas isto depois é sim. abrangente à nossa vida, há muitas reações, não é? E o mais importante é nós responsabilizarmos da forma como reagimos a tudo aquilo que nos acontece. E termos a capacidade também de percepcionar e perceber em que estado emocional é que estávamos naquele momento. Como é que estávamos por dentro, não é? Estamos aqui a falar de auto-perdão, está bem? Para quem está a entrar agora. Estamos no início. Minha querida. Essa questão aí que você trouxe, né? O que eu vejo, o Santiago, todos nós, é isso que você falou, a gente carrega uma mochila, né? Algumas pessoas uma mochila mais leve, outras mais pesadas. Então, é sempre de acordo com o que eu tenho armazenado dentro da minha história, né? E a vida, ela é próspera no sentido de ela vai fazer com que você olhe para aquelas coisas, seja o que você fez e você sente culpa, ou o que você achou que alguém fez, né? A vida sempre vai colocar diante de nós o nosso espelho. Exato. E é um espelho, em geral, com lente de aumento, né? Para que a gente olhe e as pessoas, a vida serve como esse espelho, né? Então, esse campo de ressonância, a gente vai atrair situações, pessoas que vão refletir aquilo que está aqui dentro. Aquilo que eu preciso olhar para que seja curado, para que eu consiga chegar naquele lugar de me perdoar. Não no sentido punitivo, minha culpa, minha máxima culpa e flagelo, nada disso. Mas um olhar amoroso e isento, que é difícil, para essas dores. Né? Tem até um exemplo que é muito dado em situações ou eventos de autoajuda, que é você ter um lençol branquinho pendurado no varal. E você pega um saco de carvão. Você vai pegar com raiva daquela pessoa, porque você está com raiva, porque você tem alguma situação com aquela pessoa que é o lençol. E você vai pegar carvão e vai começar a jogar. No final,
aquele lençol está com alguns pontos escuros que você conseguiu atingir. Mas quando você se olha, você está completamente coberto, né, com a cor do carvão, né, é todo sujo, porque quem mais é afetado com todas essas histórias sempre somos nós, né? Então esse medo, é esse medo de olhar, né? Esse medo de enxergar que não é o outro, não são as histórias, né? Mas é como eu vibro aqui dentro, né? Como eu me coloco, como eu me apresento, como eu me escondo, né? Exatamente. Então, eu acho que é tudo isso junto, né? Que devemos olhar, né? Esse espelho a gente deve aproveitar, as situações a gente deve aproveitar e agradecer, porque são mestres que foram Exatamente. colocados pela vida, né, para que a gente tenha esse olhar. Exatamente. Para que possamos, de certa forma... Agora, o que é importante e que a Dulce já referiu, que é muito importante, é que todo este processo deve ser vivido com calma, com paz, com tranquilidade, não é? Sim. Sem Sim. punição, não é? Nós temos de olhar aqueles momentos em que nós não nos sentimos nada felizes que sucederam na nossa vida, porque reagimos de uma forma que não gostaríamos de ter reagido de outra forma. Sim. Então vamos olhar para esses momentos que por vezes vem a culpa, a incompreensão, vamos colocá-los ao colo, não é? Vamos colocá-los ao colo, vamos olhar para eles com carinho e perceber, ok, naquele momento em que reagi daquela forma, como é que eu me encontrava? Não é? Tudo o que estava à minha volta, externo, que acionou de certa forma aquele gatilho, internamente, como é que eu me encontrava naquele momento? Isto é muito importante. Nós percebermos, para que a mochila fique o mais leve possível, para nos compreendermos. E quando nós fazemos este exercício de compreensão de mim, do eu, então nós vamos estar muito melhor preparados para perceber o outro. Nós não estamos a fugir de nós, estamos a encarar-nos com as nossas fragilidades, com tudo aquilo que temos, de bom e de menos agradável, o que for, olhar mesmo com muita sinceridade, trazer isso, aceitar, perceber, identificar os pontos que temos que mudar em nós para que nos consigamos sentir mais leves, mais harmoniosos. Dessa forma, conseguimos olhar para os outros, identificar também os gatilhos dos outros, não é? Os outros são como nós, são duais também. Têm aquilo que chamamos de lado de luz, lado de sombra. Têm todo um conjunto, tal como nós, tal como este planeta todo, não é? Nós às vezes vimos pessoas a orar e ao lado bombas a estourar, não é? E é um cenário dual ali, a olho nu. E nós transportarmos isso para a vida de cada um de nós percebemos que este mundo é dual e nós temos que ter esta consciência. Vou dar voz, vou dar força a que lado de mim, não é? Para atingir a integridade, para me sentir mais leve, para caminhar com uma mochila sem pedras ou com pedrinhas pequeninas, o mínimo possível. Porque é muito peso a pessoa carregar o peso da culpa, não é? Sim. Pois não anda. Anda para trás, faz doer as costas. Sim. Sim. Esse processo aí, né, que eu só consigo perdoar o outro se eu me perdoo, vira um ciclo vicioso, né? Se eu tenho essa dificuldade de ter esse carinho comigo, de ter esse acolhimento,
Eu sei que nos foi ensinado a querer olhar só para o nosso lado luz, como se a gente fosse só essa. Eu gosto sempre de falar, Santiago, que a minha formação, escola, Exato. eu me formei em Belas Artes. Eu fiz, então, Belas Artes. E se eu quiser fazer uma pintura, uma escultura, e quiser representar realisticamente, a não ser que eu faça uma pintura pós-moderna, chapada de uma cor só, eu preciso de luz e sombra. Exato. É necessário luz e sombra para que eu consiga captar toda a beleza de uma paisagem, de uma pessoa. Então, nós somos feitos de luz e sombra. Só que colocaram um medo tão grande em relação à nossa sombra, como se a sombra da gente fosse algo demoníaco. Exato. Exato. E, na verdade, não é. A nossa sombra, nela existem tesouros. Mas a gente tem tanto medo de olhar para aquilo que é desconhecido em nós, porque é a nossa caixinha de Pandora, é aquilo que está oculto lá dentro e que a gente tem medo de olhar. E quando a gente olha, a gente começa então a entender muito do que somos, os nossos aspectos e muito do que ainda não sabemos que somos. Está tudo lá, Exatamente. guardado, escondido, né? Então, esse casamento que eu falo que é a grande alquimia nossa, é conseguir fazer esse entrelaçamento, né, da luz e da sombra, para que a gente saia, a gente se torne, eu falo que é o renascimento na inocência. É a Exato. gente renascer novamente como seres inocentes e conseguir olhar para o outro a partir desse lugar. E Exato. não a partir dos medos, dos recalques, né? Porque aí eu vou projetar no outro aquilo que é meu, né? Exato. Aquilo que é meu. Quando nós temos esta capacidade, não é, de olhar para aquilo que chamamos de sombra, não é, que temos todos, arestas por limar, acho que até é mais simpático, arestas por limar, que todos temos, faz parte. Sim, Se não tínhamos sim. umas asinhas e não estávamos aqui na Terra, não é? Essas arestas Uhum. por limar, quando nós olhamos de frente, quando somos sinceros, honestos connosco próprios, funcionam como um trampolim para a nossa evolução. Não é? Sem elas não conseguimos dar saltos. São saltos quânticos. É incrível. E às vezes são pequenas mudanças que nós fazemos na nossa vida, até nos nossos hábitos, que nos fazem dar saltos incríveis e que mudam a nossa perspectiva, o nosso olhar sobre a vida, sobre os acontecimentos e mudam a nossa forma de reagir àquilo que nos acontece. Isto muda tudo. Traz-nos uma leveza enorme. Não é? E é disto que estamos aqui a falar, que é tão importante para todos nós. Sim. Como numeróloga, né, o Santiago, eu sempre gosto muito de ver números, palavras, coincidências, né? E essa questão aí da gente olhar, a gente ter esse olhar, né, mais amoroso, eu falo assim, a palavra amor, ela dá numericamente 14. Para quem está vendo aí, eu trabalho com uma numerologia que não é a pitagórica, não é a tabela, então é diferente, né? A transformação de letra número, dá 14. A palavra caos também dá 14. E, aliás, tem as mesmas vogais, então soma de vogal e consoante também são iguais. Exato. Quer dizer, que é a essência das palavras ou dos significados, e o que é mostrado também é igual. Então, é interessante porque o amor, dando 14, se eu somar 1 e 4 é 5, 5 fala do quê? Liberdade.
Então, o amor liberta, não é o contrário, né? Ele não aprisiona, ele liberta, porque ele confia, ele é pleno, né? O caos é a mesma coisa, né? Que seria a luz e a sombra aí, né? Das duas histórias. O que é o caos? Né? Quando ainda não entendemos aquilo que está ali dentro e que são questões que muitas vezes não são nem erros, mas é uma falta de entendimento, uma falta de percepção, uma falta de um olhar, Exato. né? Como a palavra perdão dá 30 e a palavra coração dá 30, A 30 também. né? Que fala a mesma coisa. Eu adoro, né? Eu É adoro lindo. brincar com É as lindo. palavras. E 3 fala do quê? De alegria, de leveza, de saber se comunicar. Porque 3 fala de comunicação, é como eu me comunico, né? Como eu me expresso. E se eu não estou conseguindo ter essa comunicação aqui, comigo, com o meu coração, o perdão aí, entende? Só que o perdão é luz, perdão é salvação, perdão é liberação, Exato. né? Quando a gente consegue chegar nesse lugar de confiar plenamente, de fazer esse mergulho necessário, Sem né? Para que a receios. gente enxergue. Sem receios, Sim, não é? sem receios, sem receios. Sei lá, né? Quando se soma aí perdão com coração dá 6, 6 é amor, é paz, harmonia e Tão lindo. responsabilidade também, porque a gente Claro. precisa ser responsável, né? Com quem somos, com os nossos pensamentos, atos, palavras, tudo, né? Então é muito lindo quando começamos a entender que é sempre necessário dar um passinho para trás para que a gente se fique isento de emocionalidades, de arroubos, né? Porque quando a gente está numa energia muito emocional, nós não conseguimos enxergar direito, né? Então, um passinho para trás, assim, só para poder conseguir ter Uma uma visão um visão pouquinho diferente, mais mais ampla, ampla. não é? Exato. Exatamente. Aí sim, e quando eu consigo enxergar, quando eu olho de verdade e consigo enxergar que eu erro, que eu tenho dores, que eu me frustro, que eu tenho uma série de coisas aqui que muitas vezes eu não mostro, eu consigo então entender que o outro também tem as mesmas coisas que eu. Exatamente. É muito A mais gente fácil consegue compreender o ver, outro. É muito mais fácil sim, compreender o outro. sim, Dulce, e aqui agora falando no outro, quando, que eu acho que é importante. Se nós tivermos, por exemplo, uma pessoa, não é, que está num estado de consciência, que nos deseja mal, por exemplo, não é, que nos deseja mal, sim. que nos deseja o pior. Vamos colocar este exemplo. O importante é nós internamente afastarmos dessa emoção, vá, que nos frustra e que traz os medos, o desespero, a raiva, o que quer que seja. Afastar, olhar com Uhum. compaixão, não é? Perceber que aquela pessoa tem os seus gatilhos internos, tem muita coisa por resolver internamente Sim, e nós podemos não escolher aquela pessoa para a nossa vida. Com todo o amor, sim. desejando o melhor para aquela pessoa e para que ela se consiga superar. Mas podemos não escolher para a nossa vida. Não é? Desejando o melhor para a pessoa. Isto às vezes parece confuso. Mas acho que se alguém não quer estar perto de nós, porque não se identifica, porque não gosta de nós, ou porque nos deseja mal,
Então nós não desejamos isso ao outro, pelo contrário, desejamos o melhor, mas deixamos a pessoa no seu canto e nós ficamos no nosso. O que é que me diz este? Essa é uma, essa é uma questão bem interessante, porque a gente tem um pequeno defeito em acreditar que a palavra amor é falar sim e aceitar tudo e qualquer coisa que Exato. venha de tudo e todos, né? E não. Às vezes, um bom não de todo tamanho é amor, É amor. né? Amor é pôr limite, amor é dar distância. Agora, a questão aí que você colocou, né? Quando a pessoa deseja mal, e muitas vezes a gente entende isso como uma forma gratuita. É óbvio que tem questões aí subentendidas, Exato. né? Não num campo ainda claro de que as ressonâncias aí se debatem por alguma questão Claro. Que ainda não apareceu, tá? Exato. Mas é isso que você falou. Se você já tem uma percepção de você mesmo, do amor, do perdão, você vai olhar para essa pessoa com compaixão. Exato. Você não vai entrar no jogo, porque é um jogo. É um jogo. Né? É um jogo. Alguém tem que cortar esse jogo. Eu falo que é cabo de guerra. Se um dos lados soltar a corda, não tem brincadeira, não tem jogo. Né? Então, quando você consegue olhar para essa pessoa com esse olhar compassivo, ela não tem aonde pegar. Ela pode esbravejar, pode, né? Por um tempo. Mas daí a pouco essa coisa vai sair. Ou, né? Isso que você falou, você dá uma distância da pessoa, Exato. sem desejar nada, porque se você deseja, você está no jogo, você ainda continua. Mas você pode fazer, inclusive, aquela técnica do Ho'oponopono. Ela é muito interessante, porque quando ela fala, eu sinto muito, me perdoe, eu sou grata, eu te amo, né? Não sei nem se é essa ordem, mas o que está falando? Eu sinto muito é para o outro? Não, eu sinto muito para mim mesmo, por ter criado esta desarmonia. Me perdoe, não é o outro, é a mim mesmo. Me perdoe por eu ter atraído alguém ou alguma coisa que eu tenha feito que eu não tenha consciência, né? Então, assim, é muito legal quando a gente consegue enxergar, né? E amorosamente, se eu ainda não dou conta de entender aquilo, me afastar. Exato. Mas, ao mesmo tempo, me curar. Para quebrar realmente aquilo que ressona naquela pessoa, aquilo em mim, que ressona naquela pessoa e ela externa como uma raiva. Exato. É complexo porque não tem nada separado, né? Está tudo, não tem nada junto. Separado. Dulce, há aqui um ponto que a Dulce falou que eu acho que é muito importante, não é? E nós, quando temos filhos, nós, quem tem filhos, percebe nisso. Há sempre um dia em que nós temos que colocar limites, temos que colocar barreiras. E colocamos essas barreiras e esses limites em amor, para que eles cresçam de uma forma saudável, para que eles tenham uma estrutura interna para encarar o mundo, a sua vida, em todas as áreas, para que sejam educados, não é? E muitas vezes até custa, não é? Custa colocar limites aos filhos que nós tanto amamos. Mas nós, enquanto pais, não é? Mães, pais, fazemos para que eles, de certa forma, consigam encontrar o seu lugar no mundo, o seu espaço, a sua forma de agir. Também aprenderem a ouvir nãos, não se frustrarem com esses nãos, aprenderem, perceber, integrarem os nãos, porque a vida não é só sims, e de uma forma harmoniosa, com amor, de uma forma construtiva, não é? Com um bom diálogo. Preparar agora que desviámos aqui um bocadinho,
Mas é muito importante termos esta consciência. E na nossa vida, nas amizades, com os colegas de trabalho, com os familiares, muitas vezes nós temos que colocar limites, temos que dizer não. E é em amor. Em amor. Isto é importante. E às vezes nós, se tivermos, por exemplo, internamente, o medo da rejeição, então já estamos a aprisionar a nós e ao outro. Porque nós não dizemos não porque estamos com receio de ser rejeitados. Não é? O outro ouve um sim, mas não é um sim. Porque o nosso ser interno está em negação, está a dizer não, sim, não é? Sai um sim. Então vai ser distorcido. E algo lá à frente não vai correr bem. Porque nós dissemos sim, mas cá dentro era um não. E de tudo isto é preciso irmos percebendo, não é? Com a experiência de vida, mas como já referimos aqui, de uma forma leve, harmoniosa, de uma forma construtiva, para nos irmos compreendendo melhor na nossa relação connosco e, claro, com consequência com o mundo e com os outros. Não é? Essa questão ali dos filhos, né? Hoje, quando a gente olha para o mundo e vê tanto jovem perdido, a criança pode querer que o pai e mãe façam tudo, mas eles pedem limite. Pedem limite. A criança pede limite, porque o limite não é você impedir a pessoa de ser quem ela é, mas é exatamente para ela entender como lidar com as próprias questões internas. Então, o limite é necessário, né? E isso aí que você colocou, quando a gente, por exemplo, a gente vê muito caso de pessoa que não fala nunca não para uma criança e a criança se torna insuportável. Exato. É horrível a gente falar isso, mas tem crianças que é insuportável, porque elas quebram tudo, mas elas estão no limite, pedindo limite. Exato. E Para elas próprias limite também se estruturar nessa internamente. situação. Exatamente. Precisam Exatamente. de validas para se estruturar internamente. Porque senão essa pessoa, quando cresce, ela vai para a vida sem limites. Exato. E aí a vida vai dar limite a ela. E de uma forma não tão muito amorosa como os pais deveriam estar ali acolhendo, né? Pai e mãe, em geral, na sua grande maioria, ama os filhos, de forma incondicional. Mesmo eles fazendo coisa errada, você não deixa de amar, você não, né? Com raras exceções, é óbvio que existe, né? Dificuldades entre pais e filhos, a gente sabe que existe, mas existe um amor que é mais sublime aí. E a gente deveria, né, tá com essa mesma disponibilidade de amor com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos amigos, né, com as situações todas da vida. É meio que utópico a gente falar em amor incondicional, né, no mundo como a gente vive, mas é o nosso caminho, né? Quando eu falo aqui quando a gente consegue entrar nesse espaço de amor com a gente mesmo, que é aquela frase, amar ao próximo como a ti mesmo. Não tem como eu amar o outro se eu não me amo, não tem como. É isso que você falou, eu falar sim para o outro, falando não para mim, vai chegar uma hora que vou transbordar. Claro. E aí, qualquer coisinha que o outro falar vai ser uma coisa assim, é uma implosão que vai acontecer, ou uma explosão, né? Porque você vai acumulando
com medo do outro não gostar de você, com medo daquilo. Quer dizer, no fundo, tudo é medo, né? E a gente deveria olhar para isso. A palavrinha medo, mas só eu e os números. A palavrinha medo tem a mesma frequência da palavra Cristo. Impressionante. A palavra medo em Cristo dá 20. Qualquer uma das duas, né? Dá 20. E 20 é 2. 2 fala do quê? Parceria, Exato. sabedoria, consciência. Então, mas fala também das emoções. Então, o medo, eu tenho que aprender a lidar com as minhas emoções. Se eu lido direito com as minhas emoções, eu consigo me perdoar, eu consigo ter sabedoria para olhar, né, para a vida. E Cristo quer dizer o quê, né? Cristo é aquele ser que chegou nesse lugar, Exato. né? Ele tem essa consciência, ele é essa Consciência energia elevada. ampla e restrita, né? Então, assim, eu acho assim, não é tão fácil, é óbvio, né? Porque senão não existiria tanta guerras, né? No mundo, tanta incompreensão, tanta resistência, mas é simples, não é uma coisa complexa. Exato. Basta a gente ter coragem, né, de fazer esse olhar, de fazer esse mergulho. Sermos nós próprios, descobrimos quem somos e sermos nós próprios, trazermos esse ser lindíssimo que está dentro de nós ao mundo, não é? À vida, sermos vida, não é? E Jesus ensinou-nos isto também, também. E por vezes parece difícil compreender, não é? Sim. Ele ensinou-nos o que é perdoar E ele, sim, e e ele amar. falou, ele falava da forma mais simples possível. Eu sei que ele falava em parábolas, mas É, aquilo que era comum, o simples, qualquer um era tocado por aquilo que ele falava, né? Então essa energia aí, né, desse amor, desse perdão, dessa coisa, né? A palavra perdoar, né? O ato de perdoar, né? É de se doar também, né? Então a palavra cuidar e amar. perdoar dá É, a palavra perdoar dá 29, que dá 11, se eu somo 2 e 9. 11 é portal, quer dizer, então perdoar, o 11 eu falo que é eu me colocar diante de mim mesmo para que eu me aceite, para que abra O portas portal, internas, por isso que a portas, gente, exatamente. que é exatamente. E a expressão Jesus Cristo dá 38, que dá 11. Então, Portal. eu brinco muito com as palavras, com as expressões, mas não são coincidências. Não. São sinais, né? Eu entendo assim, dessa forma. Eu gosto de ler tudo, né? Tudo eu leio. Ou traduzo em números para poder entender, né? Então, o que está mostrando para a gente? Nosso primeiro lugar, para haver perdão, eu tenho que me aceitar. Eu tenho que olhar para mim. Eu tenho que me unir, né, a mim mesma. No fundo é o 2 ali, né? É esse 2, né, que é eu ser parceira de mim mesma. Eu ter sabedoria para lidar comigo mesmo. Porque aí eu vou estar graduada em saber lidar com o outro. Senão Exatamente. eu não sei lidar com o outro. Se nós não aprendemos a lidar connosco próprios e trabalharmos esse perdão, também não vamos conseguir lidar Sim, com o outro e perdoar o outro. Não é? exato. E é muito importante, falamos aqui tanto, não é? Descobrimos Cristo em nós, não é? Descobrimos a chama crística dentro de nós. Trazer esse Sim, nosso potencial extraordinário ao mundo, não é? À vida. sim, Tão bom. sim.
Dulce, minha Acho querida, maravilhoso. sei que tem um texto lindíssimo para deixar aqui também. Na verdade, E vamos. eu faço o texto, mas Exato. na verdade é uma leitura numérica. Ok. Tem gente que brinca que fala que eu faço poesia com número, mas é porque tem uma sequência do Grabovoi que é para o perdão. Então, quem está aí precisando de se perdoar ou entrar nessa frequência do perdão, pega uma garrafinha de água, escreve na garrafinha essa sequência 706. 706. Ela é a sequência do perdão. Ok. Ela cria um campo, uma vibração, para que haja o seu campo possa entrar novamente no espaço dessa frequência do perdão. Ok. Mas eu vou ler aqui, então, No né, fundo, no fundo o perdão. é uma intenção fortíssima que é acionada É, através desse código. Vamos chamar código, não é? sim, sim. Eu falo que uma sequência numérica, o Santiago, é a mesma coisa que um campo, aquele barra Ô, gente, como é que chama? Código de barras? Código Sabe o básico. código de Ok. barras que vem nos produtos, Sim, sim, que sim. você passa um O leitor e leitor. aí Sim. vem tudo que tem ali dentro? Uma sequência numérica é mais ou menos isso. É Ok. como se fosse um código de barras. Ali dentro tem uma série de informações Exato. que vão fazer com que o teu campo volte para o estado de norma, como ele fala, mas é voltar para o seu estado de perfeição, Exato. tá? Nessa questão aqui, perdão, 706. Então, o que eu faço? 706, se eu somo da 13, tá? 1 e 3, e se eu somo da 4? 4 fala de estrutura. Mas eu vou ler aqui, então, o Ok. que é esse texto aqui. Quando você mergulha no seu interior, que é o 7, e se coloca como uma plataforma para o desenvolvimento de sua alma e do amor, quando você busca crescer, entender as perguntas fundamentais da vida, quando você se coloca diante do grande vazio, que é o zero, abrindo-se para uma estrutura mais amorosa, mais pacífica e equilibrada, que é o 6, isso faz com que a sua vida gere um campo novo, um novo início, que é o 1, com mais leveza, com mais alegria, com mais criatividade, que é o 3, causando profunda transformação, metamorfose na tua vida, gerando segurança, que é o 4, e um alicerce mais firme, mais sólido. Tão bonito. Então, isso é a tradução aí da sequência do perdão, né? 706. Uau. É isto. Lindo, lindo, lindo. Maravilhoso, maravilhoso. Eu acho lindo, eu acho lindo. Dulce, gratidão É lindo. imensa. Quando a gente... Gratidão imensa Eu que agradeço. por este bocadinho tão bom, tão bom, tão bom. Eu também acho. Muitas saudades. Mesmo tendo um mar de distância, né? Mesmo tendo um mar de distância, a internet favorece esses Essas momentos, tecnologias né? fantásticas, não é? Que nos permitem estarmos aqui todos juntos. Gratidão imensa a quem nos Sim. acompanhou, a quem está cá connosco também, mesmo. Gratidão, Dulce. Eu que agradeço. Beijinho, dá um beijinho na Continuação, Ruth. dou sim. Continuação de uma boa tarde aí no Brasil. Continuação de uma boa noite cá deste lado. Isso, Vocês quase a entrarem na primavera, não é? Primavera à porta isso. e nós no outono. Entrando. É, Isso. às vezes falamos,
está um de t-shirt, está o outro de casaco, e depois é o inverso. Eu acho tão bonito. É, Tá bom, olha, mas gratidão imensa. gratidão, um beijo enorme, um beijinho para todo mundo Uhum. que estava aqui com a É, gente, gratidão né? imensa a todos os presentes. Tá? Força, sejam felizes. Vamos lá. Isso. Gratidão. Beijo, Beijo, gratidão, com licença. beijo.